Boa tarde, pessoal. Conectando essa aula com as últimas que a gente viu, a gente ainda está no bloco de algoritmos gulosos, tá? Quer dizer, a gente continua estudando o projeto de algoritmos que usam algum critério guloso, algum critério míope ali que ele consegue decidir na hora qual a próxima ação dele. E como eu chamo a atenção para vocês, nem sempre esses algoritmos vão levar no ótimo, mas para alguns problemas esse é o caso e a gente consegue, escolhendo o critério certo, a gente consegue provar isso, tá? Então, a gente continua nessa linha estudando isso, mas na última aula a gente começou a falar de um problema para o qual a gente projetou um algoritmo guloso, mas que é um problema particularmente interessante, particularmente importante, que é o problema da árvore geradora mínima ou minimum spanning tree, tá? Em inglês. É um problema muito comum, aparece como subproblemas de outros, é um dos problemas de projeto de redes, de network design mais importantes que tem. Basicamente porque você está falando assim, olha, qual que é o custo mínimo que eu preciso pagar para, dado um conjunto de elementos dispostos ali no espaço, né, para conectar todos eles, de modo que eu tenha comunicação ou transporte entre todos eles, tá? Então, qual que é a mínima infraestrutura que eu preciso construir de rede para que esses caras todos estejam conectados? Então, é um problema particularmente importante, bastante interessante, um problema fundamental de grafos, e para o qual a gente tem algoritmos gulosos, para o qual a gente consegue soluções gulosas bastante eficientes. Dado esse contexto, na última aula a gente viu a propriedade do corte, que é uma propriedade que é basicamente o nosso critério guloso, tá? Basicamente o critério que a gente usou para conseguir projetar um algoritmo guloso e depois mostrar que ele de fato devolvia a solução ótima. E a partir desse critério a gente projetou um algoritmo que foi o algoritmo de Prim. Então eu vou só citar isso, só para conectar para vocês, até para a gente fazer o contraste com o que a gente vai ver hoje. O algoritmo de Prim, muito alto nível, ele vai crescendo um blob, é o termo técnico, né? Ele vai crescendo um blob ali no gráfico, quer dizer, ele começa de um vértice arbitrário e ele vai sempre escolhendo a aresta de menor custo que atravessa a fronteira dessa componente conexa que ele está construindo. E ele vai expandindo isso até que ele alcança o grafo inteiro, construindo assim sua árvore geradora mínima, tá? Hoje a gente vai ver um outro algoritmo baseado na propriedade do corte, mas que vai construindo por um outro caminho. Ele é bem diferente e complementar ao algoritmo de Prim. A gente vai ver que ele também pode ser muito eficiente, o que é bem interessante, mas ele tem essa característica aí de ir por outro caminho. E por que é tão interessante, né, olhar isso? Porque afinal a gente já tem um algoritmo bastante eficiente, especialmente se a gente fizer a implementação por heap de mínimo, que a gente viu no fim da aula, o algoritmo de Prim é bastante eficiente. Fazer o paralelo aqui, antes de entrar aí, de recapitular mínimo spanning tree e entrar no algoritmo de Kruskal, fazer o paralelo com o algoritmo de problema da ordenação. Quando a gente estudou o problema da ordenação, a gente viu inúmeras soluções para esse problema. Cada uma delas tem suas peculiaridades. Apesar de a gente ter visto várias que têm eficiência n log n na prática, seja por pior caso, no caso dos algoritmos determinísticos, seja o esperado, no caso do quicksort aleatorizado, tanto o quicksort, quanto o merge sort, quanto o heap sort, tem tempo n log n. Isso significa que a gente poderia ter visto apenas um desses métodos, ter estudado apenas um desses métodos? Não, porque eles não são um fim só neles. A gente não estudou aquilo só para a gente ter uma biblioteca, um algoritmo para estar dentro de uma biblioteca para rodar ali e resolver a ordenação. A gente estudou isso porque eles também são base para outros problemas. Como vocês devem ter visto para o trabalho prático, por exemplo, o merge sort se presta a ser adaptado para contar inversões com bastante eficiência. Se eu quiser, por outro lado, resolver o problema da seleção com muita eficiência, eu me inspiro no quicksort, que a gente até viu o algoritmo aleatorizado para a seleção, é muito inspirado no quicksort ali. Por outro lado, se eu quiser pegar o heap sort, ele é um exemplo de uso da estrutura de dados heap que a gente usa muitas vezes. Usamos, inclusive, para a versão mais eficiente do algoritmo de Prim. Então, só chamando a atenção para vocês que, quando a gente vê mais de uma solução para um mesmo problema, essas soluções não são idênticas, elas têm seus prós e contras, ainda que a eficiência delas no final seja comparável. O caminho que leva até lá pode significar que eu vou conseguir, quando eu me deparar com outro problema relacionado, uma delas pode se prestar a ser adaptada com bastante eficiência, a outra não, tá? Então, tenho isso em mente, tá? E isso, tem áreas aqui que eu
falo isso para vocês, é verdade, mas eu não tenho experiência de primeira mão para falar. Por exemplo, eu não trabalho com problemas geométricos. Então, o algoritmo para detectar par mais próximo que a gente viu na divisão e conquista é importante? Super importante. Trabalho com ele? Não costumo. Tá? Mas certamente ele aparece em vários lugares. Agora, Prim e Kruskal, direto eu estou trabalhando com problemas de otimização que eu preciso lá construir uma árvore como um passo intermediário do problema que eu quero resolver, e às vezes o Kruskal vai se prestar melhor a ser adaptado para aquele problema, às vezes o Prim, às vezes uma outra ideia. Tá? Então é bom ter esse arsenal de ferramentas, tenham isso em mente. Tá? As coisas não são um fim nelas próprias, senão eu só falava, olha, a biblioteca tal resolve a árvore geradora mínima, acabou. Tá? A ideia é que vocês saibam por dentro, porque vocês sabem adaptar, vocês têm ferramentas diferentes para adaptar. Feito esse prelúdio, então, o que tem de diferente no algoritmo de Kruskal? Vamos começar relembrando a Minimum Spanning Tree aqui, a definição dela. Tá? Então, o problema da árvore geradora mínima, deixa eu escrever aqui em cima, árvore geradora mínima, né, uma árvore geradora de custo mínimo, tem como entrada. Tá? A entrada desse problema vai ser um grafo com seu conjunto de vértices e arestas e custos nas arestas. É um grafo ponderado, especificamente tem pesos nas arestas. Existem grafos ponderados que os pesos estão nos vértices ou em ambos, mas o mais comum é o peso estar na conexão. A maior parte dos problemas que a gente vai ver que tem pesos, o peso está nas arestas, é o caso aqui. Então nós temos na entrada um grafo G igual a VE e uma função de custo aqui que associa a cada aresta um custo aqui, tá? Quer dizer, eu tenho um C de E não negativo para cada aresta do grafo. Então, e aqui eu já vou começar com um quiz que eu falei brevemente na última aula, mas eu não elaborei. Na última aula, como é a primeira que a gente está vendo esse problema, eu acho que ela tinha mais coisas, então eu vou recapitular e vou aprofundar algumas coisinhas do problema que são interessantes. Em particular, essa questão do custo ser não negativo, tá? Fica o quiz aqui enquanto eu defino a solução para vocês pensarem. Eu estou definindo como custos não negativos. Mas será que tem problema? Será que esse problema fica mais difícil ou fica complicado ou não faz sentido quando os custos são negativos? Tá? Pensem sobre isso enquanto eu recapitulo a solução aqui. Então a entrada é esse grafo ponderado e a solução do problema vai ser uma árvore. É um problema muito autoexplicativo, né? Olha, quem que é a solução? É uma árvore geradora. Adivinhe? Mínimo. Mas aqui vale a pena a gente chamar a atenção. Olha, quando eu falo que é uma árvore, o que isso significa? Né? Significa que tem que ser um objeto ali, um subgrafo, quer dizer, um conjunto de arestas, né? Conjunto de vértices e arestas num subgrafo, tal que, para ser uma árvore, seja conexo, então é um subgrafo conexo, e um subgrafo que não tem ciclos. Não pode fazer ciclos e não pode e tem que ser conexo. Lembrando vocês que quando a gente fala, é sempre bom ter as coisas bem definidas, né? Embora a conectividade seja bem intuitiva, você olha para um grafo desenhado, normalmente você olha e fala, ok, esse cara é conexo ou não é, né? Ele tem várias partes ou não. A definição é, ele é conexo sem somente ser para todo par de vértices, eu tenho um caminho de U para V. Qualquer par de vértices U e V que eu pegar lá, eu tenho um caminho. Tá? Então, quando eu falo que é conexo, quer dizer que ele é um único componente, quer dizer que eu consigo caminho de todo mundo para todo mundo. Quando eu falo que é árvore, tem que ser conexo e não pode ter ciclos. Tá? No caso, geradora, de novo, recapitulando aqui, o que é geradora? Geradora quer dizer que o conjunto de vértices da minha árvore T, tá? Deixa eu até nomear aqui, olha, a solução vai ser uma árvore geradora T de custo mínimo, tá? Então vou colocar aqui dar um nome para ela, né? Uma árvore geradora T que tem custo mínimo, o conjunto de vértices de T tem que ser igual ao V, né, ao conjunto de vértices do grafo. Geradora quer dizer isso, ela gera o grafo, quer dizer, ela tem o mesmo conjunto de vértices. Arestas ela vai ter um subconjunto, mas vértices tem que ter todos.
Tá? E daí de custo mínimo, só para deixar as coisas claras, né? Vocês podem imaginar, né? Se o custo está nas arestas, o que vai ser o custo de uma árvore, para falar de custo mínimo? O custo dela vai ser a soma dos custos das arestas, né? Então, o custo de T, que eu quero que seja mínimo, nada mais é do que o somatório para toda a aresta que está na árvore de C de E, né? O custo de toda a aresta E que está na árvore T. Esse cara aqui que tem que ser o menor dentre todas, tá? Já chamando a atenção, a gente vai falar disso em breve. Se os custos forem todos distintos, a árvore geradora mínima é única. Se tiver empate nos custos, pode ter multiplicidade. Então daí eu falaria de uma árvore geradora mínima, não da árvore geradora mínima. Para simplificar, normalmente ao longo dessa aula eu devo supor que os custos são distintos, mas o algoritmo funciona independente disso. Tá legal. Ok, a definição do problema, recapitulamos daí em relação à última aula, fez sentido, beleza? Então, tá bom, eu tenho aquele grafo e eu quero encontrar essa árvore geradora mínima. Como eu falei, a intuição do problema até dá o porquê que ele é tão relevante, tão importante. Eu quero encontrar a maneira mais barata de conectar esses caras. É isso, sabe? Dada a minha rede, eu quero pegar ali a infraestrutura mínima, pensando que as arestas são a infraestrutura de conexão que eu vou construir. A infraestrutura de custo mínimo que conecta todo mundo, que mantém tudo ligado ali. E dá para imaginar, né? Quando a gente usa redes, tudo que a gente não quer é cair a nossa conexão, né? Então dá para entender por que eu tenho interesse em ter uma infraestrutura que conecta um conjunto de vértices, seja rede de transporte, rede de comunicações ou qualquer outro tipo ali que a gente está trabalhando. Tá legal. Vamos voltar para o quiz que eu tinha deixado então. Será que tem problema se o custo for negativo? E para contextualizar para vocês, a gente fez essa mesma pergunta quando a gente estudou caminhos mínimos no final de AED2. Lá no final de AED2, a gente estudou caminhos mínimos e a gente viu que custos negativos davam problema com o algoritmo de Dijkstra, que foi o algoritmo mais eficiente que a gente viu, mas era especificamente quando eu não tinha custos negativos. Tá? Fala de novo, perdão. O último algoritmo você fez foi o PRIM. Isso. Você falou que não tinha problemas, né? Eu falei que não, mas por que não? Então, vocês têm algum argumento? Porque de fato é uma questão inerente ao problema, não é do algoritmo. Não tem para o PRIM, também não teria. Esse problema não. Nesse problema eu posso trabalhar com custos negativos ali e eu não complico o problema, diferente do que aconteceu com caminhos mínimos. Né? Caminhos mínimos, os custos serem não negativos é uma questão relevante para funcionar lá o algoritmo de Dijkstra, por exemplo. Aqui, eu vou elaborar o quiz rapidinho, mas é um tipo de pensamento que é legal a gente ter, que às vezes a gente consegue reduzir um problema para outro, né, simplificar um problema conectando ele com outro, e o caminho aqui, o que tem de background, o que tem por trás dessa pergunta para vocês é o seguinte: quando eu tenho quando eu tenho um algoritmo que resolve o problema para custos não negativos, não é óbvio que esse algoritmo funciona para custos negativos. Eu tenho que analisar, pode ser que alguma coisa quebre, pode ser que ele continue funcionando. Exemplo que não quebra, PRIM, não quebraria. Algoritmo de PRIM que a gente já viu. CRUSCode também não vai quebrar. Para caminhos mínimos, o algoritmo de Dijkstra quebraria. Então não é óbvio, teria que analisar caso a caso. Mas por que eu posso falar no geral, então, sem me preocupar com cada algoritmo? Porque se eu chegar num grafo de entrada que tem custos negativos e somar o valor da norma da aresta mais negativa em todos os custos, eu transformei aquele grafo com custos negativos em um grafo sem custos negativos. Então eu percebo que eu tenho uma receita, tá? Não é a única, só estou propondo uma aqui. Eu tenho uma receita para transformar qualquer entrada com custos negativos numa entrada sem custos negativos, certo? A gente tentou fazer isso com o algoritmo de Dijkstra e não dava certo, se vocês lembrarem, tá? Mas lá, eu até chamei a atenção para vocês na época, não dava certo por quê? Porque o comprimento, o número de arestas de cada caminho variava. Então, ao somar em todas as arestas, eu podia estar penalizando mais caminhos que tinham muitas arestas. Às vezes ele tinha um monte de aresta barata, eu estava penalizando muito ele. E penalizando pouco um caminho com menos arestas muito caras. E daí eu mudava a ordem relativa dos caminhos. Então eu distorcia a minha solução, eu virava um outro problema, virava uma outra instância, eu não preservava qual era a melhor solução antes e depois dessa transformação, ok? Mas a gente sabe, vejam que interessante, como é legal conectar os conhecimentos. A gente sabe que árvores têm um número de arestas muito específico. Se eu tenho um grafo com n vértices, quantas arestas tem? N menos uma, sempre.
toda a árvore vai ter o mesmo número de arestas. Então, se eu somar um valor para eliminar a negatividade, né? Se eu somar um valor em todas as arestas, eu estou penalizando todas as soluções candidatas exatamente do mesmo tanto. Então, para esse problema, tudo bem. Ter custo negativo não é um problema, porque eu posso transformar dessa forma. Tá? De fato, a maior parte dos algoritmos, se vocês olharem Pring e Kruskal, ele nunca faz questão que o custo seja não negativo. Então, ele até funcionaria se eu não transformar. Mas isso não é uma garantia, isso é só uma sorte. Agora, eu posso fazer essa transformação geral e falar, olha, de fato, para esse problema, não é mais difícil lidar com custo negativo, porque eu faço essa transformação, não muda a ordem relativa das soluções, os custos todos vão ser penalizados do mesmo tanto, então eu ainda consigo resolver com a mesma facilidade. Pode perguntar. No caso, você falou que ele não funciona direito se tiver todo mundo negativo, você tem que transformar, ou ele funciona mesmo? Não, tanto o Pring quanto o Kruskal não quebram em nenhum lugar. Mas aquilo que eu falei, isso é um aforismo, eu só estou afirmando. Teria que analisar, teria que olhar caso a caso, ver se vai dar problema. Não é esse o ponto, só para ficar... O ponto é... Essa transformação que eu falei é independente do algoritmo, porque eu posso pegar a entrada, transformo, rodo o algoritmo, mesmo que fosse um algoritmo só para custos não negativos, e depois destransformo. Né? Depois subtrai e eu tenho a solução, beleza. Tá? Então, é só um argumento que não depende do algoritmo, é um argumento inerente ao problema. Tá? É só para a gente dar essa... exercitar um pouco esse tipo de raciocínio, porque muitas vezes a gente faz isso, redução entre problemas, transformar um problema mais complicado no mais simples ou coisas assim. Tá? Então foi só um quiz aí para a gente pensar um pouquinho nisso. Mas agora vamos entrar no problema, no algoritmo de fato com o qual a gente vai trabalhar hoje.